Se eu fosse dar um título à minha mensagem hoje, seria Jesus nos livra do medo e desamparo e nos direciona à sua missão. Tá? Jesus nos livra do medo e desamparo e nos direciona à sua missão. Nós estamos vivendo dias onde algumas cidades, eu diria, um número expressivo de cidades, elas estão se tornando violentas. Semana passada nós vimos o que aconteceu em Manaus, no presídio de Manaus. Eu presencio violência quase todos os dias na cidade onde eu moro, no Rio de Janeiro. Vocês que moram aqui no ABC, em São Paulo, também estão lidando com a violência. Isso tem trazido nas pessoas insegurança e medo. Eu quero contar uma experiência para vocês. Com certeza você, por algum motivo, enfim, lá no Rio a gente usa o termo blitz, acho que em São Paulo também, quando a polícia para, o termo que a gente usa é blitz, não é? Ok. Então, lá no Rio, muitas vezes nós somos parados pela polícia para ver documento, ver se tem drogas. Né? Agora, eu fui convidado há uns 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, para ir no Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão é um dos complexos de favela no Rio de Janeiro, dominado pelo tráfico. O Complexo do Alemão se tornou conhecido porque foi lá que mataram o Tim Lopes. O Complexo do Alemão também se tornou conhecido pelo Brasil por causa daquele, quem vai se lembrar, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, a Globo mostrou a polícia atacando vários traficantes fugindo. Não sei se você se lembra dessa imagem, helicóptero, eles saindo pela mata. Então, eu fui convidado há uns 6 anos atrás para um evento que estava acontecendo dentro do Complexo do Alemão. Era durante o dia, um sábado, e juntamente com 2 rapazes da igreja nós fomos para esse evento. E se você tem um pouco de noção de como é os morros do Rio de Janeiro, às vezes são ruas muito estreitas, que passam um carro somente, às vezes 2 carros muito encostados um no outro. É bem complicado essa questão de carro subir os morros cariocas. E no sábado é o dia do comércio, então as pessoas elas circulam muito, quase carro é uma dificuldade, é gente, é carro, é criança, uma loucura. E eu, os 2 rapazes, nós estávamos subindo para ir nessa festividade e tinha um traficante aqui, de um lado, porque é estreito. Isso aqui, ó, isso aqui. Ó. Tá? Um traficante ali, outro aqui. Então, quando eu fui passando, o cara, opa, tu vai aonde? Eu falei, ó, vou na festividade, está acontecendo na igreja católica, um evento da Jocum, tem toda a explicação. Beleza. Então, eu vou ter que dar uma geral. Uma coisa é você tomar blitz da polícia. Outra coisa é você tomar uma blitz do traficante. Eles tiram das costas uma pistola prateada que eu jamais vou me esquecer. E ele foi passando no meu corpo. Uma blitz. Porque a polícia faz o quê? Né? Fica com a mão levantada, o cara vai. Só que com o traficante é com a arma. Ele vai bater na arma assim. Pensa num cara com medo. Quando ele me liberou, gente, eu tinha que andar acho que uns 200 metros. Minha perna. Então, esse foi um dos medos que eu já passei na vida. Eu acho que você já deve ter enfrentado momentos de medo. E aqui, o texto que eu vou ler para você, nos fala que os discípulos de Jesus também enfrentaram medo. O
texto que eu vou ler para você diz que eles estavam amedrontados, desamparados, desorientados. Abra o seu texto bíblico comigo, no Evangelho de João, no capítulo 20. João 20. Nós vamos ler até o verso 23, desde o 19 até o 23 do Evangelho de João, capítulo 20. Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas com medo dos judeus. Haviam trancado todas as portas da casa. De repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E mostrou a eles suas mãos e seu rosto. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes. Jesus repetiu sua saudação: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele respirou fundo e soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem os pecados, não serão perdoados. O texto diz aqui que é um domingo, gente. Um domingo. Se eu não me engano, ou em Lucas, diz que eram 10 discípulos que estavam reunidos em uma casa. Eles estão dentro dessa casa, apavorados, amedrontados e desesperançosos. Gente, eles fecharam as portas e dizem que algumas casas naquela época elas só tinham portas, elas não tinham janelas. Eu não consigo imaginar uma casa sem janelas, né? Mas alguns dizem que algumas casas elas tinham uma porta central, não tinha janela. Estranho isso, às vezes só tinha uma frestinha assim. Não é que nem hoje nós temos casas com janelas, né, planejadas. Mas eu quero trazer para a minha memória de que havia uma porta, a porta estava trancada. Talvez, se eles estão com medo, deve-se fechar as janelas também. Mas ninguém fica com nada aberto quando você está com medo. Eu estou me lembrando aqui da minha irmã. Esses dias eu fiquei com a minha irmã e no quarto onde eu estava dormindo, quando eu saía do quarto, tem uma porta. Tem um quarto e tem uma porta porque essa porta dá para uma varanda. E aí, quando eu saía do quarto, ela fechava o quarto. Eu falava: mas por que você está fechando o quarto? Ela está falando: porque alguém pode entrar pela varanda, aí não consegue vir para dentro da casa. As pessoas fecham as portas, fecham tudo, né? Porque muitas vezes estão amedrontadas. Eu fico aqui, gente, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando como estavam aqueles homens naquele ambiente. Eu penso em como é o olhar daqueles homens. Como é o seu olhar quando você está comigo? Muitas vezes, quando nós estamos amedrontados, abatidos, desesperançosos, nós olhamos para baixo. Nós ficamos sempre com o olhar para baixo. Eu fico imaginando também que alguns desses homens estavam reflexivos, outros estavam, quem sabe, sentados, mais agachados. Tem um livro que diz que o corpo fala. Então, muitas vezes, quando nós estamos amedrontados, desesperançosos, nós ficamos com o corpo
pesado, ele fica todo. Eu fico pensando que talvez esses homens estivessem assim, alguns sentados, outros em pé, quietos, porque o medo traz inquietação, não traz tranquilidade. Então, o ambiente era um ambiente onde as pessoas, ou melhor, aqueles homens, estavam ali fechados. O texto diz que eles estavam fechados, fechadas estavam as portas, mas também, para mim, fechadas estavam as esperanças. Fechado também estava um tempo de expectativa, um tempo de entusiasmo. Aqueles homens estavam abatidos, eles estavam derrotados por fora e por dentro. Ali estão homens com temor, angustiados, desamparados, sem alternativas. Uma das coisas que mais me chama a atenção no texto: quem era a referência deles? Jesus. Eles perdem o que quando Jesus não está com eles? Eles perdem a referência. Eles perderam a referência. Quando nós perdemos a referência, nós perdemos a orientação, a direção, e nós nos desesperamos. Só que o texto 19, ou melhor, o versículo 19, diz o quê? Que Jesus, ele aparece. Jesus aparece no meio deles, e Jesus sauda-os com o tradicional shalom. Shalom. Paz seja convosco. Que impressionante. É impressionante. Agora eu pergunto para você: se vocês estão em um lugar fechado, com medo, o texto diz que estão como? Tudo fechado. Se está fechado, para entrar alguém, você tem que ir. Alguém aparece no meio deles. Imagina você com medo, aparece um fantasma. O texto está afirmando para nós que eles estavam no lugar fechado. Do nada, aparece alguém. Se você já estava com medo, agora você fica apavorado. Eu ficaria. Aqueles homens olham, e eu fico pensando que o semblante deles muda do temor para o assombro. Por quê? Alguém aparece no meio deles e fala com eles: Shalom. Eu tenho para mim que eles ficaram paralisados, petrificados. Alguém aparece no meio deles e diz: Shalom. O recém-chegado levanta as mãos e mostra um dos seus lábios. Aí eles ficam como? Surpresos. Porque reconhecem. E eles recebem algo precioso naquele momento, que é o que a gente precisa em meio ao medo: a paz. A paz. Aquele lugar, ou aquela casa, aquele ambiente é contagiado pela ressurreição, pela alegria, pela vida, né? O que nos tira o medo é a presença do Senhor. A presença do Senhor nos tira o amedrontamento, o medo que muitas vezes nós estamos presenciando.
ou vivenciando. O versículo 21, que me encanta, diz assim, que o Pai me enviou, eu vos envio. Como assim? Como assim enviar? Tudo é minha imaginação. Gente, eu leio os textos, a minha imaginação ela flui. Até então, o texto estava dizendo que esses camaradas eram pessoas amedrontadas. As mulheres eram mais corajosas que eles. As mulheres estavam onde? As mulheres estavam onde? Lá, quando ele estava sendo crucificado. Quem foi que viu primeiro Jesus? As mulheres são mais corajosas. Ok, meu Deus? As mulheres são mais corajosas. Eles estão onde? Com medo dos judeus, de serem presos, de serem crucificados, enfim. Eu não sei o que ia acontecer com eles. Agora Jesus é simplesmente incrível, porque Jesus nos envia. Você enviaria homens medrosos? Vocês enviariam homens para uma missão, sabendo que eles estavam fechados dentro de uma casa, sem perspectiva, sem esperança, sem objetivo? Você enviaria? Gente que trabalha com liderança, nós queremos os mais. Isso aqui, gente, é uma lição. É uma lição incrível. Enviar os caras que estão num lugar com as portas fechadas. Homens que, no meu ver, não tinham estrutura para nada. Gente, eu fico pensando que esses camaradas estavam falando entre eles, quando estavam ali naquele ambiente. Talvez alguns dizendo, Jesus acabou, e agora? Como é que vai ser? Elas conversinham. E agora? O que vai ser de mim? O que vai acontecer? Vai se me pegar? Eu fico imaginando as conversinhas que eles estavam tendo. As besteiras que eles estavam falando. Não é? Talvez alguns dizendo para si, ele me deixou na mão. Ele me deixou na mão. Tudo que ele falou é mentira. Ele morreu. Morreu. Gente, qual é a missão que Jesus está dando para esses homens? Como o Pai me enviou, eu envio vocês, eu vos envio. Envio vocês para serem realizadores de justiça. Envio vocês para ensinar pessoas. Envio vocês para anunciarem as boas novas do reino de Deus. Essa era a missão. Esse é o envio. Impressionante. Jesus é aquele que nos liberta do medo e nos capacita a cumprir a missão. Não é? Os versículos 22 e 23 diz aqui o que é que os capacita. Ele respirou fundo e soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. Foi essa a capacitação. Foi esse o poder. Foi esse sopro que saiu da boca do ressuscitado, que os impulsionou, que nada os deteria, que eles poderiam ir além de qualquer
desilusão. Eles receberam o poder. Eles receberam o Espírito do ressuscitado. É incrível esse texto. Então, Jesus, ele se entrega. O texto diz aqui, né? Ou melhor, textos anteriores, o contexto está nos dizendo que Jesus se entrega na cruz, ele ressuscita e ele simplesmente nos liberta dos nossos medos, do nosso desamparo, e ele nos envia para sermos testemunhas. Né? Ele tem enviado cada um de nós para nós sermos testemunhas, seja através de gestos, seja através de palavras, seja através da nossa vida, a vida que nós temos oferecido a Deus, dizendo: Deus, me usa. Mas primeiro, Ele nos livra do medo, Ele nos livra do desamparo, Ele vem ao nosso socorro. Aí está a ação graciosa de Deus. O ressuscitado liberta a comunidade do medo. O poder do ressuscitado traz algo que nós realmente necessitamos: alegria e paz. E Ele faz isso. Jesus, Ele concede a cada um de nós a graça de nós vencermos o medo que nos paralisa. E Ele nos concede a graça de nós recebermos esse dom de nós nos sentirmos alegres e de nós nos sentirmos tranquilos. Paz e alegria são sinais inequívocos da presença de Deus. Aonde há a presença de Deus, a paz e a alegria. Sempre que o Senhor aparece, vem acompanhado de paz. A nossa jornada com Jesus é uma jornada que, mesmo em meio aos conflitos e dificuldades que nós vivenciamos, a paz nos acompanha. A paz nos acompanha. Eu disse hoje, quando o André foi me buscar, e depois estava compartilhando com a esposa dele, eu entendo muito bem o significado dessa questão de paz e alegria. No dia 6 de setembro do ano passado, eu fui na emergência do hospital, porque a minha urina estava pulsa, como se fosse um vinho tinto. E eu fiquei assolado. De medo e de dor. Uma dor que eu não conseguia mais fazer xixi. E veio uma dor, mas uma dor que eu suava de dor. Eu consegui pegar um Uber e chegar no hospital e ser atendido na emergência, e o médico olhar para mim e falar: o seu caso é cirúrgico. Só de olhar. Mas aí foi feito um ultrassom e constatou que a minha bexiga estava cheia de coágulos. Muitos coágulos. Por isso que a urina não passava, porque os coágulos travou. E aí tive que fazer um ultrassom, fizeram ultrassom e viram e botaram uma sonda. Quando botaram a sonda, eu consegui, saiu um pouco de sangue, mas a sonda travou. Pum! Gente, sonda travando é uma dor absurda. Absurda. A ponto de desmaiar. Aí me deram Tramal com dipirona, e não
E o médico havia me dito que eu tinha que esperar 1 hora, porque ele estava indo fazer uma cirurgia. Eu tinha que esperar, não tinha saído. Porque era um especialista, era um urologista, e tinha que esperar. Então, não tinham outros urologistas, só tinha ele que estava fazendo uma cirurgia. Enfim, esperei, e aí, depois de 1 hora, me levaram para o centro cirúrgico. Eu lembro, como se fosse hoje, levando para o centro cirúrgico, eu só vendo luz. E eu dizendo do Senhor: Senhor, eu não posso dizer nada a não ser: estou nas tuas mãos. E fui. E aí foi feita a cirurgia, limparam a bexiga, tiraram os coágulos. E aí ele liga para minha esposa e falou: foi tudo bem, vou esperar um pouquinho, daqui a pouco ele sobe. Passa meia hora, começa a sangrar de novo. Aí liga para minha esposa e falou: não deu certo, eu vou ter que cauterizar a próstata dele, está sangrando a próstata dele. Aí cauterizou a próstata. Aí disse para minha esposa: foi um sucesso, maravilhoso, daqui a pouco ele está subindo, tá bom? Só espera aí, daqui a pouco ele está subindo. E aí ele fica, manda a equipe embora, fica ele e a anestesista limpando os aparelhos cirúrgicos, tá? Aquela coisa toda. E o tempo vai passando, eu estou todo monitorado. Passa, sei lá, 45 minutos, 1 hora. Hemorragia. A pressão vai para 6/4 e quase zero. Pô, forte. 2 vezes. E aí ele se desespera. Ele tem que chamar novamente a equipe, de madrugada. A equipe que já tinha, o pessoal já estava tomando banho, puxar novamente, ir atrás de equipamentos, porque era outro tipo de cirurgia, tinha que me abrir. Já não era robô, era cirurgicamente mesmo, abrir para poder tirar a hemorragia, enfim. E ele fala para minha esposa às 4 da manhã, diz para a senhora: pode vir no centro cirúrgico. Ela vai, e ela olha para ele e diz: meu marido está correndo um risco de vida, mas o caso dele é gravíssimo. E vira nas costas. Minha esposa disse que naquela hora começou a chorar, falou: meu marido vai morrer. O que eu faço da minha vida? O que eu faço da minha vida? Ela falou para mim que pegou a roupa, porque eu não podia ficar no quarto. Pegou a roupa e levou no carro, dizendo: só que ela falou: eu não vou enfrentar isso sozinha. E aí ligou para alguns: 4 da manhã você não acha ninguém. Mas ela conseguiu achar um líder lá da igreja e disse: por favor, se você puder vir estar comigo, porque está sendo difícil. E ela conseguiu falar com 2 pastores amigos meus, porque um deles, como era feriado, dia 7 era feriado, o filho estava vindo de São Paulo, porque estuda aqui, estava chegando na rodoviária, ele estava indo buscá-lo, e aí disse: não, vou deixar meu filho em casa, estou indo aí, vou ficar com você. E aí trouxe outro amigo meu, então eles ficaram lá, esperando notícia. Uma cirurgia que era para demorar 1 hora, demorou várias horas. Quando foi 7:30 da manhã, e aí vem o que, de uma certa forma, embasa aqui com o que eu estou falando para você sobre a questão de tranquilidade e paz. Quando eu abro os meus olhos, primeiro, a sensação que eu tenho é de que eu estive numa outra dimensão. Começa por aí. Eu não vi anjo, mas eu estive em algum outro lugar, numa outra dimensão. Com certeza absoluta. Porque o que eu estava experimentando dentro de mim era uma paz e uma alegria que eu nunca experimentei na minha vida. E uma presença, uma presença. A ponto de eu não querer que me tirassem daquilo. Tipo, me deixa aqui. Porque todo mundo me olhando. Eu abro os olhos e eu estou no gozo da
gozo, aquela paz, onde não existe medo, onde não existe insegurança, onde não existe ansiedade, onde não existe preocupação com conta. Estou ali, usando aquele momento, tentando lembrar de onde eu estava, porque era uma dimensão, era uma presença, uma coisa. E aí começam a falar comigo. Primeiro, eu estou extremamente lúcido, como se nada tivesse acontecido, todo mundo olhando assustado para mim. Eu disse: oi, pessoal. Minha esposa: Mana. Eu falei: meu amor. E eles não sabendo, não entendendo, porque eu estou falando normalmente. Aí que eu percebi que alguma coisa estava esquisita, porque eu estava de fralda e um esparadrapo que vinha. Eu botava a mão aqui. Caramba! Gente, eu vou contar uma história para vocês muito engraçada. Lá na igreja, qualquer igreja tem gaiato. Toda igreja tem um gaiato. Gaiato no Rio de Janeiro é gozador. Tem que pegar até caçar. Tudo bem. Gaiato é gozador. Toda igreja tem um gozador. Tem aquele camarada aqui, faz piada de tudo, não tem? Lá nós temos o Paulo Leonel. Paulo Leonel, que é um dos líderes nossos, olha para mim, olha para o médico, diz: não é, doutor? O doutor: hã? Não é verdade, doutor? O doutor fica olhando para mim, olhando para ele, diz: não é verdade que houve um erro médico? Que, doutor? Que? Não é que vocês trocaram o paciente, trocaram o sexo dele? Eu comecei a rir. Nem podia rir. Começo a rir e falo assim: meu Deus do céu. E todos espantados com a alegria, a tranquilidade e a lucidez. Eu só posso dizer para você que é essa paz. Essa paz. Que em meio ao nosso medo, em meio ao nosso desamparo, é quando nós cremos que o poder do Espírito Santo está sobre cada um daqueles que um dia foi alcançado pelo Cristo ressurreto. Amém. Por aquele que foi à cruz do Calvário, por aquele que se entregou por você. Eu gostaria que você voltasse para casa, que você enfrentasse a sua semana com essa certeza, com essa certeza de que Ele vai estar com você. Eu acho lindo porque Ele não recrimina o medo daqueles homens. Você não vê em momento nenhum dizendo: vocês são uns cabeças magras. Em momento nenhum. Ele apenas diz a eles o quê? Shalom. Shalom. Paz seja com cada um de vocês. Deus abençoe.